Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos na pérola mais preciosa que pode existir em todos os tempos, em todas as gerações, em todo o universo. Jesus. Sempre. Tudo é sobre Jesus. E eu queria mergulhar hoje numa palavra que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, que fala um pouquinho só. Eu vou ler aqui só uns 4 versículos aqui rapidamente para vocês, um pouco mais, 5, 6, que fala de Esaú e de Jacó. Mas fiquem aí, que vocês vão entender essa preciosidade que Deus está querendo nos mostrar nesse dia, nesse momento. Olhe bem, em Gênesis 25, começando ali no versículo 28, vai dizer assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E aí, gente, eu vou falar que fica melhor do que ler. Jacó estava ali e Esaú estava morrendo de fome, ele estava cansado, passou um dia completamente cansado. E aí ele pegou e disse assim: olha, Jacó, porque ele estava com um prato de um guisado lá, e ele fez: Jacó, me dá esse prato de comida aí, porque eu estou morrendo de fome, eu estou com muita fome. Aí Jacó vira para ele e diz assim: tá bom, então você abre mão de sua primogenitura e eu te dou isso aqui. E aí Esaú, ele vai negar a primogenitura dele. Ele vai dizer assim: de que me adianta a primogenitura se eu vou estar morto mesmo? E naquele momento a palavra diz que ele trocou a primogenitura por um prato de comida. E aqui no versículo 34 encerra dizendo: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Essa história aqui começa lá atrás, em Abraão. Abraão, gente, ele foi um amigo de Deus. Abraão é um homem de fé marcado, e Deus, ele entregou a promessa que atinge a nós ainda hoje como descendentes espirituais de Abraão. E ele disse assim: olha para as estrelas do céu, assim será o tamanho da sua descendência. Ele disse que Abraão seria o pai de muitas nações. E ali Abraão se precipitou, muitos conhecem a história, e ele não confia por uma fraqueza na fé dele e de Sara, ele vai e ele se deita, não é, com Agar e com a empregada de Sara, e naquele momento ali ele vai ter um filho, Ismael, que não é o filho da promessa. E lá para frente ele vai ter outro filho, dessa vez não mais com Agar, mas com Sara, e vai dar o nome de Isaque. Isaque ali vai começar uma descendência de Deus. E esse mesmo Isaque é que essa palavra que a gente leu inicialmente está dizendo que Isaque gostava mais de Esaú do que de Jacó. Por quê? Porque Esaú era caçador, sabia cozinhar, então ele gostava da comida de Esaú. E aí ele gostava mais de Esaú. Agora, o interessante, gente, é que nesse momento aqui os dois eram gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro, então ele tinha todo o direito à primogenitura. Talvez nos dias de hoje a gente não leve muito isso em consideração, mas naquela época, até quando você senta numa mesa, a porção maior do prato era do primogênito. A herança principal do primogênito, os outros poderiam receber presentes. E aqui, gente, a gente vê a história de alguém cansado. Esaú estava cansado. E por ele estar cansado, ele trocou algo muito importante por um prato de comida. Talvez a gente pense assim: mas ele falou por falar. Quantas vezes a gente despreza bênçãos divinas porque a gente está cansado? Nesse caso aqui foi um prato de comida, mas na nossa vida pode ser diferente, não é? Aí eu estou cansado já, olha, Deus me prometeu uma bênção, eu estou lutando nisso aqui, quer saber? Eu vou aceitar o primeiro emprego que me oferecer. Você trocou o chamado de Deus por algo momentâneo. Olha aqui, eu estou cansado de esperar uma esposa, ou eu estou cansado de esperar um marido, e eu estou vendo todo mundo casando, e a gente fala assim, né, vou ficar para a titia, eu vou ficar para a titio, e aí a gente aceita a primeira mulher, o primeiro homem, que vem na nossa vida e a gente já casa, sem se preocupar se tem os valores cristãos, como Jesus Cristo nos alerta, a gente troca
uma herança de Deus, a gente troca a maior das bênçãos por um prato de comida. Ah, olha aqui, olha, eu tenho uma armação aí que a gente vai ficar rico rápido. Olha, faz esse gato aqui, coloca esse negócio aqui, esse aparelho aqui que abre os canais. Você novamente não soube esperar em Jesus Cristo. Você não teve fé. E ali você troca também por um prato de comida. Porque a gente olha essa passagem e a gente odeia Esaú, porque Deus fala que odiou Esaú, porque ele rejeitou a salvação, ele rejeitou os planos de Deus na vida dele, mas a gente, em muitos momentos de nossa vida, a gente age igualzinho. Amados, não pode ser assim. A gente precisa descansar no Senhor e saber que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Se as coisas não estão acontecendo ainda na nossa vida como devem ser, é porque a gente está em processo. E Deus, Ele quer renovar a nossa mente, porque só com a mente renovada é que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Tudo começou errado aqui já com o pai, já com Isaac. Se você olhar o capítulo 25, você vai perceber que Deus, Ele dá uma palavra para o casal, Rebeca e Isaac. Ele diz assim, ó, nascerão dois e o menor reinará sobre o maior. Olhe bem, gente. Ele fala que o maior servirá o menor. Deus dá uma profecia e diz assim, ó, a minha descendência seguirá com Jacó. E como é que Isaac amava Esaú? Já começava errado. Por quê? Porque ele não olhava as coisas espirituais, ele olhava a carne. Ah, Esaú me dá mais prazer. Esaú vai fazer um prato de comida, ele gostava da caça que Esaú trazia. Então Esaú é melhor para mim. E será que a gente não é assim? A gente entra numa igreja e o pastor, ele não rejeita Jesus Cristo, ele prega Jesus Cristo e esse crucificado é tudo sobre Jesus. E Jesus exige renúncia, exige cruz. E tudo isso traz bênçãos consigo mesmo, mas ele não tira Jesus. Ele dá uma palavra dura, mas a gente não. A gente diz, não, eu cansei disso daqui, minha vida não, eu quero entrar naquela outra igreja que aquele pastor profetiza sobre minha vida. Aquele pastor ali, olha, ele contou a minha vida inteira. Ele falou até daquele dia que eu estava trancado no meu armário, chorando, e ele disse que viu minhas lágrimas naquele dia. Tá bom. Agora a pergunta que eu te faço é, por que você precisou ouvir isso desse pastor para saber que Deus viu as suas lágrimas ali naquele quarto? Isso significa para mim que você não teve fé. Porque eu não preciso de um pastor me dizendo isso para eu saber que Deus cuida de mim. Vocês estão me entendendo? Então, várias vezes, gente, a gente prefere mais algo porque agrada a nossa carne, assim como Isaac, e a gente rejeita a palavra de Deus e o chamado de Deus. Mas para todo desobediente, Deus vai levantar um obediente para seguir com a obra. E por isso ele levanta Rebeca. Porque diz, mas Rebeca não, ela amava mais a Jacó. O que Jacó tinha de melhor? Jacó aprendeu a ser um enganador porque Rebeca amava mais Jacó. Porque Deus disse, é Jacó, o meu escolhido. E Rebeca, só bastou isso para ela continuar adiante. Vocês sabiam que o evangelho mais duro é aquele que traz mais bênçãos? Observe, quando a gente prega, a gente que eu falo é todos vocês que estão me ouvindo e todos os pregadores e pastores que não negociam o altar, que não tiram Jesus Cristo e a palavra de salvação do altar, a palavra de renúncia, a palavra de cruz. E vocês sabiam que esse evangelho que exige a renúncia, que exige receber Jesus como Senhor da sua vida, quando a gente recebe Jesus, Ele é Senhor da nossa vida, Ele governa a nossa vida. Isso é morrer, é deixar Jesus governar a nossa vida. E essa palavra traz mais bênçãos materiais, mais prosperidades materiais do que a palavra que só prega isso. Porque aquela palavra, quando você entra numa igreja e eles já se distanciaram de Cristo, eles fazem toda a pregação para encher cadeiras, você vai ouvir aquilo e vai sair animado. Mas aquilo não vai se realizar em sua vida. Agora, a palavra de renúncia é a que mais traz bênçãos e a gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente não está disposto a renunciar. Eu vou provar isso. Veja o que Jesus Cristo, eu vou ler aqui. Veja o que ele fala em Marcos capítulo 10, nos versículos 29 em diante. Prestem atenção nisso aqui e recebam essa palavra. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs,
ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos. Ou seja, ninguém há que rejeite esse prato de comida aí que eu não mandei. Ninguém há que troque o que eu dei, o que eu deixei por alguma coisa momentânea, algum prazer momentâneo, algum prazer que agrade a carne, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Ah, pastor, mas ele está falando de coisas espirituais. Ah, é? Em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, ou seja, riquezas, com perseguições, e no século que vem a vida eterna, ou seja, e no próximo mundo a vida eterna, que é o mais importante. Agora, porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Parece uma contradição o que ele está dizendo, mas não é uma contradição. Peraí, mas ele está falando que se a gente deixar tudo, a gente vai receber tudo isso nesse mundo, no vindouro a vida eterna. E por que agora ele falou que muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros? Porque ele está dizendo que a gente iniciou firme, a gente recebeu Jesus, a gente se apaixonou por Ele, a gente entrou no primeiro amor, a gente recebeu o reino de Deus como uma criança, a gente se doou inteiro, mas a gente cansou. A gente cansou porque Ele falou com perseguições e a gente não aguentou as perseguições. E Jesus está dizendo, aguente mais um pouquinho, meu filho e minha filha, porque eu tenho herança para te dar. Não são presentinhos, é herança, é todo o meu reino. E você, muitos de dentro da igreja, vão cansar e vão desistir de mim, vão se apaixonar novamente pelo mundo, pelas distrações, vão sair daqui. E muitos pobres, muitos que a gente não deu nada, muitas prostitutas, muitos travestis vão me conhecer de última hora e vão querer tudo isso que vocês rejeitaram. Não façamos como os judeus mais ortodoxos daquela época, que rejeitaram o reino de Deus, e os gentios, que somos nós, recebemos. Agora a gente conhece Jesus, e se a gente conhece Jesus, nova criatura nós somos. Rejeite os pratos de comida do mundo que façam você se afastar de Jesus. O maior prêmio é Jesus, é tudo sobre Jesus. Aí Ele quer que a gente se pareça com Ele, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e nós nos constranjamos com a sua glória. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seu mês, seu ano, sua vida, e que você possa compreender a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. E para falar em compreensão da palavra de Deus, eu estimulo nesse tempo aqui a você clicar no link para fazer mais dos nossos cursos. Isso aqui não é merchandising, não tem valor nenhum, é tudo gratuito. O que a gente quer é que a glória de Deus e o seu Espírito cresça dentro de você. Shalom, até a próxima palavra, em nome de Jesus.